Alô, alô, muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças, boa noite a todos. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa noite. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite. Tá chovendo, hein? Tá chovendo. Tá babando água. Nesse momento em que eu estou gravando aqui o início da live, tô olhando pela minha janela aqui, ó. Aqui na rua Brigadeiro Canabarro, esquina com Andradas, bem no centro aqui de Santana do Livramento. Tô olhando da janela aqui do meu apartamento ali, ó. Deixa eu ver aqui. Tá chovendo. Ó. Tá chovendo. Já teve mais forte a chuva, agora deu uma amainada ali. Trovoadas, com fortes trovoadas, né? E a previsão da meteorologia para as próximas horas é de tempo instável com chuva, muita chuva. Previsto um grande volume de chuva para amanhã, terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2025. O relógio marca agora 10 para as 9 da noite. 20 horas e 50 minutos, 10 para as 9. Eu tomando 10 para as 9, 10 para as 9 da noite. Eu tomando mate, ó. Olhando a chuvinha. Tá chovendo sim, ó. Lá o reflexo dos pingos contra as lâmpadas lá na Andradas, ó. Na Rua dos Andradas ali, ó. Chovendo mesmo, hein? Chove mansamente sobre Santana do Livramento e Rivera. É isso aí, minha gente. Bom, servi mais um amargo. E vamos para a crônica de hoje. Fechar a térmica aqui também para não correr o risco de esfriar o mate. Mate frio também é bravo. Deixa aqui. Vamos para a crônica de hoje. Participa da nossa equipe de trabalho aqui o escritor Luciano Machado, com os seus textos maravilhosos, saborosos, né? Suas crônicas sublimes, né? O escritor santanense Luciano Machado participa do nosso programa, né? Com os seus textos, as suas histórias impecáveis, né? Hoje eu trouxe uma crônica do livro do Luciano Machado, Crônicas da Vida Boêmia de Santana e Rivera. Esse aqui é um outro livro do Luciano, ó. Crônicas da Vida Boêmia de Santana e Rivera. Esse livro aqui, pela editora Renascença também. Renascença. Esse livro aqui, o Luciano publicou pela editora Renascença de Porto Alegre no ano de 2018. Esse aqui é de 2018. É isso aí, né, Luciano? O Luciano está nos assistindo. Um abraço, Luciano Machado. É um livro de crônicas sobre Santana e Rivera, maravilhoso. Hoje eu vou ler a crônica intitulada Palacinho. Palacinho. O restaurante, bar e restaurante Palacinho. Bar, lancheria, restaurante Palacinho. Só para os senhores se situarem. O restaurante, o Bar Palacinho, ele estava localizado ali no antigo Largo do Internacional, hoje Largo Dr. Ugolino Andrade. E ele ficava bem ao lado do Cinema Internacional. Ficava do lado de lá, quem vai para Rivera, à esquerda do Cinema Internacional. Tinha o cinema e ao lado o bar e restaurante Lancheria Palacinho. Era um luxo, né? Era uma lancheria fina, sofisticada, né? Ali naquele local hoje está instalado o camelódromo, né? O local de trabalho dos camelôs aqui de Santana do Livramento. Bem naquele lugar funcionava, onde funcionou o estacionamento antes do camelódromo, funcionava ali, estava instalado o bar e restaurante, a lancheria Palacinho.
era de primeira linha, era lindo, né? Eu vou ler aqui a crônica do Luciano. Palacinho. Vamos matar as saudades. Os mais antigos lembram. Os mais novos, obviamente, não conheceram. O Palacinho fechou as suas portas na década de 1970. Ali nos anos 70, ele acabou fechando, né? Diz assim o Luciano Machado, vou ler para o senhor. Palacinho. O Palacinho, na década de 70, foi um dos últimos redutos de ressaca da boemia santanense. Frequentado durante o dia e no final da tarde e até certa hora da noite, para o pessoal fazer lanches ou tomar o seu delicioso cafezinho. Era um ambiente acolhedor no verão, com seus sucos, refrescos, sorvetes. Foi o pioneiro da banana split e suas mesas na calçada. E no inverno, em seu interior, com sua anheja, sua ginebra, seus deliciosos licores, coquetéis, seu chocolate e outras bebidas quentes. Entre os frequentadores do Palacinho, além de mim, diz o Luciano Machado, lembro o Miguel Ângel e seu irmão José Marcos Gomes, o Amaro Silveira, o Glênio Gerbach e seu pai Roque Pastore, o tabelião Gutierrez, o representante comercial Tomás Jorge Cano, o vice-cônsul espanhol Vicente Quadrado, o Atílio José Nodari e seu pai Romano João Nodari, o Amaro Cabeda Marques e o João Antônio Alvim. Com referência ao João Antônio, não posso deixar de contar algo de suas proezas. O João era um guri grande. Uma das suas brincadeiras preferidas nas filas de banco ou mesmo nos bares, por baixo das mesas, era amarrar entre si os cadarços dos sapatos dos seus amigos. Outra era rasgar um lenço de seda, quando algum deles, meio gordo, se abaixava para desatar os cordões dos sapatos, para que o sujeito pensasse que tinha rasgado a calça nos fundilhos. Nas filas de banco, dava-se ao trabalho de se abaixar por trás de seus amigos distraídos e tamborilar-lhes os sapatos com uma caneta. O sujeito sentia aquela vibração nos pés como se fosse um choque elétrico. Olhava para baixo e não via nada. Voltava a olhar para frente e o João tornava a lhe tamborilar os sapatos. O sujeito ficava intrigado, olhava para os lados e todos o estavam olhando com ar risonho. Enquanto isso, o João morria de rir. Além disso, também era um irreverente. O João era um irreverente. Estacionava o seu automóvel em frente ao Palacinho de bico e dali mesmo dava um assobio ou gritava para o Amaro Cabeda, que morava a 100 metros num apartamento de cima na esquina da Sarandi, convidando-o para vir tomar uma cerveja ou um cafezinho. Todos ficavam olhando ele gritar e achavam que o Alvim era louco. Aquele homem gritando. Mas ele não dava bola e até se divertia muito com o que os outros ficavam pensando a seu respeito, principalmente aqueles que não o conheciam, nem sabiam que era apenas um grande gozador. Apesar de ser um brincalhão incorrigível, o João Alvim era uma excelente pessoa, um grande irmão e amigo que não media esforços para ajudar a quem dele precisasse. Pois o João morreu prematuramente durante uma viagem de ônibus entre Porto Alegre e Livramento, vítima de uma crise de hipertensão. Dizem que vinha num inverno de madrugada, conversando com o motorista na cabine, quando o para-brisa se partiu e uma aragem fria invadiu a cabine, pegando o João desabrigado em mangas de camisa.
Foi ali no Palacinho que aconteceu uma confusão que quase terminou em caso de polícia. O proprietário do bar, seu Alcides, senhor de idade, tinha um Fusca verde que sempre deixava obliquamente estacionado ali na frente. Certo dia, alguém estacionou ao lado do carro do dono do bar outro Fusca verde, igualzinho, e entrou no Palacinho para beber algo. Ao sair, o sujeito abriu a porta do carro, enfiou a chave na ignição, ligou o motor, deu ré e foi-se embora. No final do expediente, ao tentar entrar no seu automóvel, o dono do bar não conseguiu abrir a porta. A chave não servia. Foi então, ao olhar a placa, que se deu conta que aquele Fusca não era o seu. O homem já se dispunha a dar parte na polícia, dizendo que tinham roubado seu automóvel quando o outro apareceu. Havia acontecido o seguinte: ao chegar no Palacinho, o cliente havia colocado seu molho de chaves com 3 chaves em cima do balcão ao lado do caixa, onde também estavam as chaves do proprietário do bar. Ao sair, em vez de pegar as suas chaves, o cliente pegou por engano as chaves do outro, que coincidentemente, num chaveiro igualzinho, também eram em número de 3. Esta história, diz o Luciano Machado, nos foi contada por um dos antigos garçons do bar Palacinho. Por ter sido um dos últimos locais de encontro de amigos no Largo do Internacional, como o Bar Rio Branco, o Marisol, a Cantina de Nápoles e o Café Tupinambá, o Palacinho também deixou saudades. Bar Palacinho. A autoria do escritor santanense Luciano Machado, do seu livro Crônicas da Vida Boêmia de Santana e Rivera, livro que o Luciano publicou pela Renascença em Porto Alegre em 2018. Obrigado, Luciano, por essa maravilha. Me permitir a honra de interpretar para os nossos seguidores aqui pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Restaurante, bar e lancheria Palacinho, um lugar fino, requintado, frequentado pela fina flor da sociedade de Santana, lá na década de 60. Eu vou agregar um comentário. O Palacinho foi inaugurado pelo seu Alcides no ano de 1963. No ano de 1963. Toda a década de 60 praticamente, né? E depois foi até a década de 70, o seu Alcides chegou o momento em que vendeu o Palacinho, passou para outro proprietário, né? E encerrou as suas atividades lá nos anos 70. Bar e restaurante Palacinho. Eu me lembro de passar na frente do Bar Palacinho e tinha uma porta giratória que era a moda. Era um lançamento aqui na fronteira. O único bar que tinha essa porta. Era uma porta moderna que só existia, eu acho que nas capitais, né? E nas maiores cidades do estado, talvez, né? Santana do Livramento contava com essa porta. As capitais do Brasil tinham essa porta giratória, eu acho que talvez Pelotas também tivesse, Santa Maria, Caxias, mas Santana do Livramento tinha uma porta giratória de vidro, coisa mais moderna. E eu lembro, eu era menino e eu tinha 11 anos e eu passava na frente do Palacinho. E estava escrito em cima assim, eu guardei, Charutos Suerdick. Charutos Suerdick, aquela marca de charuto famosa, né? Estava escrito em cima dessa porta. E eu, Antônio Carlos Valente, era engraxate. Eu era engraxate, eu fui engraxate. Ali no Largo do Internacional, eu fui engraxate. O meu ponto mesmo era a Praça dos Cachorros, né? Ali na Praça Flores da Cunha. Ali eu engraxei sapato, uma caixinha, carregava minha caixinha de engraxar sapato, usava uma muletinha de madeira debaixo do braço pela minha deficiência.
E era engraxado, engraxava sapato. Eu era um menino pobre e não me envergonho disso. De manhã eu estudava e de tarde eu engraxava sapato para ajudar minha mãe. E eu passava na frente do restaurante. Eu tinha 11 anos, eu não podia entrar naquele restaurante. Não é que não podia, mas eu era humilde, eu era um engraxate, né? Então eu olhava que era tão bonito aquele restaurante, as pessoas lá dentro comendo, bebendo, as pessoas saíam do matiné, do cinema internacional, que era ao lado, iam ali fazer lanche, comer coisas deliciosas, como o Luciano diz, né, pioneiro na banana split, né, aquela coisa gostosa. E eu passava com a minha caixinha de engraxar sapato, e eu olhava lá para dentro e via aquelas pessoas bonitas, bem arrumadas, perfumadas, né? Tão lindo isso. Restaurante Palacinho, me lembro perfeitamente do restaurante Palacinho, os cartazes do cinema internacional. Eu tenho muitas lembranças, né? Os cartazes, por exemplo, aquele filme Ringo Não Perdoa, com Giuliano Gemma. Eu vi o cartaz ali, eu fui ver depois esse filme, né? Mas eu cheguei aí no cinema internacional. Depois, mais tarde, eu frequentei o cinema internacional e frequentei todos os cinemas de Livramento e Ribeira. Mas o principal hoje é o restaurante Palacinho. E que lindo isso aí, né? Marcou uma época, as coisas bonitas que Livramento teve. Era um restaurante, uma lancheria finíssima, requintada, bonita, né? Tão lindo isso aí, né? Marcou época em Santana, né? Tá bem? É isso que eu queria hoje trazer das crônicas do Luciano Machado, a lancheria Palacinho, ali no Largo, hoje Largo Golino Andrade, era ao lado do antigo Cinema Internacional, onde hoje está o Camelódromo, né? Ali aquele lugar era muito mais bonito antigamente, com todo o respeito, hein? Com todo o respeito, sem ofender ninguém, mas aquele lugar era belíssimo, tinha bons bares, bons restaurantes. Tá bem, pessoal? Então tá. Quero desejar a todos, senhor, estou com o mate já servido, ó. Curto meu mate hoje. Eu vou encerrar por aqui, desejar aos senhores uma boa noite, um bom descanso, com paz, tranquilos, com Deus, Deus no coração. E será até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos, um abraço Luciano Machado, parabéns pela crônica, um abraço, um beijo no coração de todos, aqui do radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente. Tchau, pessoal.